Isaiah 58 1. Shout at the Lord, do not hold back, raise your voice like a trumpet. Declare to my people their rebellion, and to the descendants of Jacob their sins. Brazil, you should repent. Repent and follow the word of Lord in the Jesus name. Brazil, you should repent urgently. Let's go now talking Portuguese. Existe uma urgência em relação à nação brasileira. Existe uma urgência, um alerta de Deus para a nação brasileira. A nação brasileira deve arrepender-se imediatamente. Não haverá mais tempo para a nação brasileira. A nação brasileira deve chorar, clamar e implorar pelo perdão de Deus. Clame, chore, se humilhe, arrependa-se. Todos nós brasileiros devemos fazer isso imediatamente. Há uma urgência em relação a isso. Uma urgência. There is no timer to play. There is no timer more to do your will and all you want. All you have to do now is to repent. You should repent and you should repent, Brazil. Listen. Brasil deve se arrepender, nação corrupta e violenta, seus líderes são lobos, arrependa-se Brasil, chore e clame a Deus pelo seu perdão, todos devem se arrepender e implorar o perdão de Deus. Jesus, lave o Brasil com teu sangue e perdoe essa geração perversa. Amém. Brazil must regret it. A corrupt and violent nation. Its leaders are wolves. Repent, Brazil, cry and cry and cry out to God for your forgiveness. All should repent and beg for God's forgiveness. Jesus, wash Brazil with your blood and forgive this perverse generation. Amen. I pray for this. I pray to God to wash Brazil. And I pray all the nations pray to Brazil. In the Jesus name, amen. Vamos agora para Isaías, capítulo 58, versículo 1. Eu abri a Bíblia aqui do nada e eu tive uma visão e me veio essa palavra hoje, dia 10 de junho de 2017. Agora são 14h25. Isaías 58, 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. E a casa de Jacó, os seus pecados. Nós, brasileiros, vivemos em uma nação corrupta, uma nação injusta, que decreta leis injustas, que não aplica a lei justamente, que não atende o direito do órfão, da viúva e do pobre, do necessitado. Uma nação exploradora, uma nação que escraviza o seu povo. E Deus está irado contra os líderes da nação brasileira, contra o Brasil, contra os seus pecados, contra a sua perversão, contra a sua imoralidade. Um país que só se lembra dos seus deleites, que só se lembra do seu bel prazer e que se esquece do Senhor.
A palavra de Deus diz em Isaías 55, versículo 6: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e os homens malignos os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Agora eu quero te falar que Deus não é só amor, Deus também é justiça. A palavra de Deus diz: considerai tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Deus está irado com a nação brasileira. E vocês precisam urgentemente, todos nós devemos nos arrepender. Eu não quero saber, Deus não quer saber, não importa se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você é budista, se você é... seja lá qual seja a sua religião, se você é padre, se você é pastor, todos devem se arrepender urgente. Todos devem clamar a Deus. Todos devem se humilhar perante a Deus. Todos os povos do Brasil, desse país, devem se arrepender. Todos devem clamar, chorar e se humilhar pelo perdão de Deus, porque o que vai vir, o que está prestes a vir é algo terrível, é algo espantoso. E ai daquele que blasfemar contra isso, ai daquele que não se arrepender, ai daquele que zombar, ai daquele que não buscar o arrependimento agora, urgente. Ai daquele que não se arrepender. O que Deus está mandando para o Brasil é uma mensagem de arrependimento. Isaías 13, 6. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão. Todas as mãos se debilitarão. O coração de todos os homens se desanimará. E assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor vem horrendo com furor e a ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. E visitarei, versículo 11 ainda do capítulo 13 de Isaías, pegue a sua Bíblia aí, confira. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios as suas iniquidades, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Vocês, políticos, que decretam leis injustas, vocês corruptos, ouçam o que o Senhor diz. O Senhor é contra a nação brasileira. Arrependam-se enquanto há tempo. Isaías 9, 10. Isaías, capítulo 10, versículo 1. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Veja que Deus está falando aqui, ai daqueles que decretam leis injustas, que exploram os pobres. O Brasil tem corrupção, há muita corrupção no Brasil. Os líderes são lobos, estão afligindo o povo. Ai de vocês, o Senhor é contra vocês. O seu tempo já está contado. O Senhor dos exércitos virá contra você, se vocês não se arrependerem. Isaías 5, versículo 21 diz: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Você deve confiar somente em Deus, a sua confiança deve estar nele. Ele é a sabedoria. Agora vamos aqui para Isaías, capítulo 1,
Versículo 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidades, iniquidade da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixam o Senhor, blasfemam do Santo de Israel, voltaram para trás, porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo, as vossas região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em uma subversão de estranhos, e a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana de Pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodomas, ou seja, vocês corruptos, vocês políticos corruptos. Ouvi a palavra do Senhor, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos e de carneiros e da gordura de animais nédios, que não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bode. Quando vindes a compadecer de perante mim, quem requereu isso a vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Vocês também religiosos, líderes religiosos, ouçam. Não tragais mais ofertas de baldes. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova e o sábado e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Para vocês também, igrejas brasileiras, sem exceção, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas e já estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Brasil, arrependa-se. Urgente. Urgente. Continuando. O Senhor, Ele manda uma mensagem agora para o Brasil. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessarei de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, tratai da causa das viúvas. Vinde, e então erguei-me, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados se sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, e se tornarão como a lã branca. Se quiserdes ouvirdes, comereis o bem desta terra. Veja que o Senhor está dando-lhe uma oportunidade. Arrependa-se, corruptos brasileiros. Arrependa-se, igreja brasileira. Arrependa-se. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor disse, como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora, homicidas, a tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com alga, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, corruptos, sim, brasileiros, nação brasileira corrupta, líderes corruptos. Continuando, cada um deles ama os subornos e corre após salários, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Veja que o Senhor é contra a corrupção. Veja que Deus, Ele vai pesar a mão sobre o Brasil. Deus vai pesar a mão sobre a política no Brasil. Deus vai pesar a mão sobre a iniquidade.
O Senhor está te dando uma oportunidade de arrependimento. Há um alerta geral para que o Brasil se arrependa. O Brasil inteiro precisa se arrepender. Precisa se humilhar, chorar e se lamentar pelo seu pecado. Cada um de nós devemos fazer isso, ou virá algo terrível contra a nação brasileira. Vamos agora para Amós 3. Ouçam a palavra do Senhor. Disse contra todo vós, povos de Israel, a família que ele liberou do Egito, entre todas as famílias da terra, são a única que eu conheci. Por isso vou pedir-vos contas de todos os crimes que cometeram. Só um momento. Porventura, 2 homens caminhariam juntos sem primeiro chegarem a um acordo? Nós sabemos que não. Porventura, o leão solta rugidos na floresta sem primeiro ter encontrado presa? Não. O leão e o leão pequeno uiva na sua caverna sem primeiro ter apanhado alguma coisa? Porventura o pássaro é apanhado numa armadilha escondida no chão, se a armadilha não tiver engodo, e tira-se a armadilha do chão, mesmo sem ter apanhado nada? Se a trombeta dá o alarme para a guerra numa cidade, porventura o povo não fica assustado? Amós capítulo 3, versículo 6. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou como uma trombeta que dá o seu alarme. Ou seja, estou anunciando a palavra para você, uma palavra de arrependimento, de uma visão que o Senhor me deu em relação à nação brasileira. No final deste vídeo, deste áudio, eu estarei falando para você a respeito dessa visão, mas primeiro eu tenho que apresentar aqui, eu tenho que provar na Bíblia sobre essas coisas. Se um desastre acontece numa cidade, porventura não foi o Senhor a agir? Pois também o Senhor Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus planos aos seus servos, os profetas, aos seus servos e profetas. Veja que Deus está falando aqui, leia, pegue a sua Bíblia, Amós 3, pois também o Senhor não faz nada sem primeiro revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Veja que é aqui que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero que você grave. Que Deus não faz nada sem antes revelar os seus. Quando o leão dá rugidos, quem é que não tem medo? Quando o leão dá rugidos, quem é que não tem medo? Eu estou aqui, cheia de temor. Quando o Senhor Deus fala, quem se recusa a ser profeta? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu sou uma pecadora, sou falha, sou pequena. Mas o meu Deus, ele é grande. E quando o Senhor Deus fala, quem se recusa a ser profeta? Quem sou eu para não anunciar para você, nação brasileira, o que o Senhor me mostrou? Ele escolhe quem ele quer. Ele pega o pequeno para confundir o grande. Ele escolhe as coisas pequenas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as que são. Pois também o Senhor Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Quando o leão dá rugido, quem é que não tem medo? Quando o Senhor Deus fala, quem se recusa a ser profeta? Você se recusaria? Muitas pessoas têm tido visões. A Bíblia fala e sonhos, que nos últimos dias os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Vamos aqui para este versículo 10 do capítulo de Amós 3, versículo 10. Este povo não conhece o procedimento reto. Palavra do Senhor.
Enchem os palácios de coisas roubadas por meio de crimes e da violência. Por isso o Senhor Deus faz saber que o inimigo há de cercar a nação, destruir o seu poder e os seus palácios hão de ser saqueados. Vejo que o Brasil é uma nação corrupta. Seus políticos são lobos violentos. Eles enchem os palácios de coisas roubadas por meio do crime e da violência, por meio da sua corrupção. Deus de Israel está irado com a nação brasileira. Deus não suporta mais os crimes, os pecados, a violência, a opressão e a corrupção desta nação. Por isso o Senhor Deus faz saber que o inimigo há de cercar essa nação, destruir o seu poder e os seus palácios hão de ser saqueados. Ai de ti, nação brasileira, se não dobrares os teus joelhos, se não chorares e vos lamentarem. O Senhor é contra vocês e eu estou aqui para lhes dar este aviso. Arrependa-se. Todos os povos do Brasil, arrependam-se. Principalmente vocês, ladrões corruptos, arrependam-se. Porque a mão de Deus é contra vocês. O Senhor diz, assim como o pastor arranca das garras do leão 2 patas ou um pedaço de orelha da ovelha, assim serão arrancados os filhos de Israel que vivem na Samaria, reclinados em sofás e em leitos luxuosos. O Senhor é contra vocês, corruptos brasileiros, que estão afligindo o pobre, que estão tirando o direito dos trabalhadores, que estão aí nos seus sofás e em leitos luxuosos, em suas ganâncias. O Senhor Deus virá contra ti. Ouçam bem e prestem atenção contra os descendentes de Jacó. Mas aqui está indo para vocês, brasileiros corruptos, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. No dia em que eu castigar este povo, o povo de Israel, no caso aqui é vocês, pelos seus crimes, hei de destruir também os altares de Betel. Hei de destruir o seu poder, a sua arrogância, a sua ganância, a sua corrupção. Os cantos salientes do altar serão quebrados e atirados por terra. Hei de destruir as casas de inverno e as casas de verão, as casas decoradas a marfim, hão de ficar em ruínas, e as moradias suntuosas hão de ser destruídas. Palavra do Senhor. Hei de destruir vocês, corruptos. Vocês cairão. Vocês serão destruídos, se não vos arrependerem, se não se humilharem, se não se prostrarem diante de Deus. Amós 4. Vocês aí exploram os fracos, vocês oprimem os pobres. E vocês também dizem aos grandes do país. Tragam vinho e bebamos, ou seja, vocês aí estão nos seus deleites. Estão aí aproveitando aí as suas fortunas corruptas. O Senhor Deus jurou pela sua honra, hão de vir dias terríveis, em que sereis arrastados com ganchos, e os vossos filhos com arpões de pesca. Saireis pelos buracos dos muros, uma de cada vez, e arrastados para o Hermon. Palavra do Senhor. Amós 5. Capítulo 4. Procurem-me e hão de viver. Deixem-se de procurar o santuário de Betel e de entregar no de Gilgal e de passar pelo Beersheba, porque o povo que frequenta Gilgal vai ser exilado. Ou seja, o povo que ama a corrupção, que anda na corrupção, vai ser exilado. E os que frequentam Betel vai ser reduzido a nada. Vocês corruptos, vocês ladrões saqueadores, vocês também religiosos que estão fazendo da casa de Deus mercado.
Deixem o seu caminho perverso e voltem-se para Deus. Procurem o Senhor e hão de viver. Caso contrário, mostrar-se-á contra os descendentes de Jacó, ou seja, contra você, nação brasileira. Como um fogo que há de devorar o povo de Betel, e ninguém será capaz de escapar. Ou seja, vocês corruptos. Ai dos que mudam o direito em veneno e calçam aos pés a justiça. O Senhor fez as constelações de Pleiades e Órion. Aquele que muda as trevas em manhã e transforma o dia em noite. Chamas pelas águas do mar e espalha sobre a terra. O seu nome é Senhor. De repente ele destrói o homem forte e abate a cidade poderosa. Eles odeiam os que lutam pela justiça. Vocês odeiam o povo que luta pela justiça nos tribunais e detestam os que procuram dizer toda a verdade. Pois bem, já que impõem as vossas taxas ao pobre, vocês aí que colocam altos impostos, altas taxas ao pobre, e obrigam a pagar um tributo sobre o trigo, ou seja, sobre o alimento do povo. Não hão de habitar as casas de boa pedra que construíram. Vocês não vão continuar com nada que vocês conquistaram, construíram com a mentira, com o roubo, com a corrupção. Nem hão de beber o vinho de boas vinhas que plantaram. Vocês não vão aproveitar nada disso aí. Pois eu conheço a quantidade dos vossos crimes. Deus é poderoso, ele revela aos seus. Deus está dizendo aqui que ele conhece a quantidade dos vossos crimes e dos vossos pecados, sem conta. Os vossos pecados já estão sem conta, porque já são muitos. Vocês perseguem o homem justo, exigem resgate e não deixam que os pobres sejam devidamente julgados nos tribunais. Vocês, ricos, que pagam subornos para que não paguem pelos seus crimes, mas que não deixam os pobres serem julgados em tribunais justamente. Deus é contra vocês. Deus é contra as leis injustas do Brasil. Deus é contra a violência do Brasil, dos malfeitores. Deus é contra vocês. Por isso, em tempos tão maus como este, o homem sensato fica quieto, procura o bem e não o mal, para poderem viver. Só então é que o Senhor Deus Todo-Poderoso estará convosco. Como dizem, odeiem o mal, amem o bem, ponham justiça nos tribunais, diz o Senhor, ou ele irá contra vocês. Vamos parar aqui até tribunais para comentarmos. Deus irá contra vocês se vocês não colocarem justiça nos tribunais. Deus será contra vocês se não julgarem retamente a causa do pobre e do afligido. Talvez que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha compaixão do resto dos descendentes de Jacó. Assim fala o Senhor Deus Todo-Poderoso: vai haver lamentações e gritos de dor em todas as ruas e as praças. O Senhor, agora eu vou parar aqui para eu comentar, me levou até esta parte da Bíblia, depois que eu tive duas visões. Eu tive uma visão no dia 29 de maio, às 0:01 da madrugada. Eu tive outra visão no dia 7 de junho, às 3 horas e alguns minutos da madrugada. Eu não postei a segunda visão, porque a minha internet simplesmente deu problema e eu fiquei impossibilitada. Ouçam aqui, versículo 16. Amós, capítulo 5, versículo 16. Vejam aonde o Senhor me levou. Assim fala o Senhor Deus Todo-Poderoso: vai haver lamentações e gritos de dor em todas as ruas e as praças. Vocês estão vendo que isso já começou a acontecer, isso já está acontecendo, mas vai ter mais.
Até os camponeses vão ser convidados para as lamentações ao lado dos que são pagos. Para tal, haverá lamentações em todas as vinhas, porque eu vou passar no vosso meio para os castigar. Quem está falando isso aqui é Deus. Você, caro ouvinte, não sou eu. Eu sou uma pobre pecadora, eu não sou ninguém. Eu sou apenas um vaso. Você sabe que o vaso não tem valor em si mesmo. Deus, nós somos vasos de barro. A diferença é que existem vasos que têm a presença de Deus, que se deixam habitar, que deixa Deus habitar em si. Já outros escolhem o mal. Qual é a sua escolha hoje? Você quer ser um vaso de honra ou um vaso de desonra? Você quer abandonar os seus pecados? Ou quer continuar neles? Quer continuar no erro? O Senhor hoje te convida a abandonar os pecados, a se prostrar diante dele, se humilhar, chorar, se lamentar, implorar pelo seu perdão. Ele te convida hoje a abandonar o erro, a abandonar essa vida de futilidade que você vive, a seguir os caminhos dele, a vontade dele, não a sua vontade, porque a sua vontade ela vai te destruir, a tua vontade vai te destruir, a carne ela só tende para o pecado, porém o Espírito se aproxima do Senhor. Deus te deu livre-arbítrio. Escolhe hoje, pois, a vida. Escolhe hoje, pois, ouvir a voz de Deus. Amém. Deus, ele quer te usar. Ele quer te revelar coisas grandes e firmes que você não conhece. Mas acontece que ele só pode fazer isso se você abrir o teu coração, se você se arrepender, clamar e pedir para ele. Porque até aquele pecador que estava na cruz sendo crucificado do lado de Jesus, haviam dores. Aquele ladrão, haviam dois. Aquele ladrão, só um se arrependeu dos seus pecados. E Deus, ele procura pessoas que se arrependem, que reconhecem o seu erro e que se voltam para ele. De maneira, Senhor, o Senhor vai rejeitar aqueles que o Pai envia a ele. Portanto, vamos continuar. Amós 5, versículo 17, capítulo 5, versículo 17. Haverá lamentações em todas as vinhas, porque eu vou passar no vosso meio para os castigar. Foi o Senhor quem falou. Ai dos que suspiram pelo dia do Senhor. De que serve para vocês o dia do Senhor? Se ele vai ser um dia de trevas e não de luz, vai acontecer-vos como a um homem que foge de diante de um leão e encontra um urso. Ou como alguém que entra em casa, apoia a mão na parede e é mordido por uma serpente. Não acham que o dia do Senhor vai ser de trevas e não de luz? E que vai ser um dia de escuridão sem claridade? Versículo 21, ainda continuando Amós 5. Odeio e desprezo as vossas festas. Vocês que estão aí em festas, vocês aí que estão curtindo a vida, que não se lembram de Deus. Não me agradam as vossas cerimônias litúrgicas, vocês, homens grandes religiosos, que se acham santos em si mesmos, que se declaram santo isso, santo aquilo outro. Deus odeia e despreza as vossas festas. Ele não se agrada das vossas cerimônias litúrgicas. Ainda que me ofereçam animais em sacrifícios ou me tragam outras ofertas, não as aceito, nem sequer olho para os animais gordos dos vossos sacrifícios. Afastem de mim o barulho dos vossos cânticos. Não posso ouvir a música das vossas harpas. Arrependam-se todos, toda a nação brasileira, até vocês, de todas as igrejas, todas, absolutamente todas, vocês religiosos, sim, vocês, porque é mais fácil uma prostituta, um ladrão, alcançar a salvação do que vocês,
que já se acham santo em si mesmo, que acham que já alcançaram a salvação, que não precisam mais de arrependimento, que não precisam se dobrar. Quero sim que a justiça corra como as águas e aquilo que é reto como um rio que nunca seca. Povo de Israel. Agora Deus está falando que é para você, povo aí brasileiro. Porventura me ofereceriam sacrifícios e ofertas durante os 40, aqui para Israel, durante os 40 anos que vos conduzi pelo deserto? Mas levaram em possessão as imagens de Sicut, vosso Deus rei, e Quium, vosso Deus astral, que fabricam para os adorar? Por isso vou mandar-vos para o exílio, para além das terras de Damasco. É isto que diz o Senhor, cujo nome é Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Deus abomina qualquer imagem ou qualquer pessoa que fabrica imagem. Aí você diz, mas é só uma representação, faz parte da história. Aí você vem com suas explicações. Deus não quer as suas explicações. Ele odeia e abomina. Não importa se você acha bonito, se você gosta. Deus odeia. Aí você ora o Pai Nosso, seja feita, Deus, a tua vontade, assim na terra como no céu. E por que você não faz a vontade dele? De que adianta rezas e orações repetidas e não fazer a vontade dele? E vir com seus argumentos. Deus não aceita argumento de homem. Ele falou sim é sim, ele falou não é não. Vamos aqui para o versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. De fato, o Senhor vai ordenar a destruição completa das casas grandes e pequenas. Porventura, os cavalos galopam entre as rochas? Ou pode-se lavrar o mar com bois? Mas transformaram a justiça em veneno, e o que é direito em maldade. Ou seja, eles transformam o que é bem em mal e o que é mal em bem. Nação brasileira, vocês estão fazendo isso. Gabam-se por terem conquistado a cidade de Lodabá e dizem ainda, não foi pelas nossas forças que nós conquistamos Carnaim. Povo de Israel, vou mandar contra vocês uma nação estrangeira que vos há de conquistar, desde o desfiladeiro de Amat até o vale de Abrá. Palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, ou seja, nação brasileira. Deus vai mandar uma nação estrangeira contra você para conquistá-la. Arrependa-se enquanto é tempo. Deixe o perverso seu caminho e se converta ao Senhor. Deixe os religiosos a sua soberba, a sua arrogância. Deus abomina a arrogância. E voltem-se ao Senhor. E o que é um religioso arrogante? É nada mais, nada menos do que aquele que vive de olho no pecado alheio. Que critica uma pessoa que vivia no erro, no pecado, mas que se converteu ao Senhor, que se arrependeu. Que diz, olha, aquela pessoa, não era aquela pessoa ali que vivia fazendo isso, aquilo, aquilo outro, agora diz que é cristão? A palavra de Deus diz que o Senhor está buscando pessoas que se arrependem. A um coração contrito e abatido, o Senhor não desprezará. Um coração quebrantado, que se volta para Deus, que se arrepende, que implora, que clama, que chora, que se humilha. Então, religiosos, todos vocês se convertam ao Senhor e Ele se compadecerá de vós. Agora, eu vou contar o sonho, aliás, a visão, não foi um sonho, foi uma visão que eu tive. No dia 29 de maio, pela madrugada de 2017, nesse ano, vi eu vários corpos, milhares de corpos, muitos corpos, todos jogados, um por cima dos outros. Parecia um vale de corpos, assim, um galpão, não sei, um terreno baldio, cheio de corpos. Vi isso no dia 29 de maio, pela madrugada.
Não entendi o porquê de estar vendo aquilo. Perguntei a Deus e tudo. No dia 7 de junho de 2017, tive novamente uma segunda visão. Vi milhares de corpos, uns jogados por cima dos outros, aglomerados, com tipo uns fios pretos, umas cordas pretas. Não sei o que era aquilo, eu não sei dizer o que era, porque eu não sei descrever. Estavam uns por cima dos outros, eram muitos corpos. Eu não sei dizer o porquê que eu vi, só sei que eu vi. Foi uma visão, foi muito rápido. E estou agora contando essa visão. Muitas pessoas estão tendo visões sobre essas catástrofes. Também tive um sonho no início, acho que foi no início do mês de junho, ou foi no final de maio. Acho que não, engano-me. Esse sonho foi de abril para maio, não lembro-me a data. Sonhei com uma onda gigante. Não lembro-me qual era a cidade, mas era parecida com a cidade de Fortaleza. Vi ventos fortíssimos e uma onda destruindo tudo que via pela frente. É necessário arrependimento. O Senhor quer arrependimento. É isso que Ele está querendo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus tenha misericórdia de nós, da nação brasileira. Volte-se para o Senhor urgente.